palavra do Senhor diz assim: ora, entre os que foram para adorar, a partir do versículo 20... Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouvia aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como, então, você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Fechemos os olhos. Pai, diante da tua maravilhosa presença, nos apresentamos mais uma vez diante de ti, clamando pela tua graça e a tua misericórdia para nos conduzir neste momento de reflexão da tua palavra. Inquieta-nos para que nós possamos não apenas ser confrontados, mas também termos atitudes diferentes diante desta exposição, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Geralmente, quando nós observamos algo já realizado e concretizado, fica fácil reconhecermos as virtudes de alguém que batalhou muito para chegar a uma determinada conquista. Quando nós vemos alguém em uma profissão bem-sucedida, quando nós vemos um empresário que, diante de tantas lutas e oscilações de mercado, conseguiu se estabelecer, é fácil. Quando as lutas passaram e nós começamos então a observar o resultado de todo o empenho e dedicação que ele teve durante a trajetória, é fácil para todos nós observarmos o produto acabado e reconhecermos: nossa, que produto maravilhoso! Nossa, como é bom aquilo que você realizou, aquilo que você tanto se dedicou. É fácil, porque quando nós vemos algo já acabado, já concretizado, nós podemos então perceber que foi bem sucedido. Mas na maioria das vezes nós não nos atentamos para as lutas e os sofrimentos no decorrer para que aquele produto viesse a ser acabado, a profissão viesse a ser exercida. Nós muitas vezes não conseguimos observar o tanto de empenho e renúncia que aquela pessoa ela teve para poder chegar até aquela posição. E hoje nós iremos refletir sobre isso, sobre o sofrimento, esse caminho de Jesus para a glória. O sofrimento, o caminho de Jesus Cristo para que cada um de nós cheguemos à glória.
o sofrimento que todos nós passamos nessa vida, e sabemos que a vida, ela é uma luta, é uma batalha por si só, desde a sua concepção, e que, portanto, todos nós passamos por desafios, mas nós precisamos depender da ajuda dele, olhando para ele e para a sua própria vida aqui na terra. Então, nesta noite nós iremos meditar, e antes de adentrar no próprio texto, nós iremos fazer menção aqui de uma passagem de 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 23, em que afirma o seguinte, o apóstolo Paulo: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo está sintetizando os desafios da caminhada com Deus para alcançar a benevolência do Senhor Jesus Cristo naquele glorioso dia. Sabemos muito bem que a palavra de Deus vai dizer: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Nesta ocasião do Evangelho de João, Jesus está agora tendo um dos seus últimos momentos em público, porque na verdade ele vai começar a adentrar dentro de uma perseguição do próprio povo judeu para com a sua vida. Este é um dos últimos momentos em que ele se expressa antes de haver acusações mentirosas, julgamentos falsos e agora sofrimento, cumprindo a missão que ele tem para com o seu Pai, para com o seu povo, aqueles que ele iria salvar. O Senhor Jesus então está nesta ocasião, neste momento do seu ministério. E aqui nós observamos que o texto vai nos apontar que, em primeiro lugar, observamos que havia a ocasião próximo à Páscoa. A Páscoa surge desde a antiga aliança, no momento do Êxodo, aonde Deus então estabelece para que o povo traga como um memorial aos seus corações a obra do livramento, aonde o anjo da morte passaria para matar todo o primogênito, e toda família que seguisse o ritual que Deus havia deixado para Moisés não iria ser acometido da morte dos seus filhos primogênitos. E assim sendo, este cordeiro pascal apontava para Jesus Cristo de Nazaré. Esta era uma das ocasiões e uma das 3 principais festividades que os judeus precisavam seguir até Jerusalém para prestar culto ao Senhor. E o Senhor Jesus está envolto nesta festa, no meio dessa festa da Páscoa, nesta ocasião, e lá haviam gregos, não judeus helenizados. A palavra no original diz respeito a gregos por nascimento, por etnia, por hereditariedade, e que, portanto, eram pessoas gentílicas, eram pessoas que não haviam crescido no ambiente do conhecimento de Deus, mas elas estavam com sede de Deus. E porque elas estavam com sede de Deus, elas foram até Jesus, em contraposição aos judeus, que ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, o rejeitaram. Os gregos estavam se aproximando de Jesus para saber mais de Jesus, para entender quem era aquele que estava realizando sinais, prodígios e maravilhas. E parece-nos que o Senhor Jesus, ele se aproveita desta ocasião para trazer uma resposta da sua missão. Não nos parece no texto que Jesus está respondendo aos gregos. Quando nós observamos que Filipe apresenta, juntamente com André, a Jesus, aqueles gregos que queriam saber a respeito de Jesus, ele simplesmente começa a apresentar algumas argumentações nos versículos iniciais, do 23 até o 26, como que um monólogo. Ele não está interagindo com os gregos, ele está apenas apresentando argumentações daquilo que estava prestes a acontecer.
Jesus estava dizendo agora os próximos passos da sua caminhada em seu ministério. E ele começa afirmando uma verdade: é chegada a hora. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aquilo que está predito na antiga aliança, de que ele será glorificado, está próximo de acontecer. E quando nós pensamos em glória, é céu na terra. Quando pensamos em glória, quando pensamos na esperança do porvir, nós nos alegramos, nós ficamos eufóricos, nós nos animamos, recobramos as forças, a esperança que está lá embaixo começa novamente a surgir em nossas almas e nós conseguimos força para prosseguir na caminhada, porque olhar para aquilo que Deus tem destinado e pronto para com o seu povo é maravilhoso, sim ou não? Claro que é. Se você não pensa no céu e não se alegra, se você não entende a obra que ela será consumada apenas no céu, que aqui na terra não é o céu, por mais que você tenha sido uma pessoa agraciada por Deus, abençoada por Deus, o nosso destino é o céu. E agora Jesus está afirmando isso: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O estágio final da sua missão aqui na terra. Uou, que glória, que bênção, saber que esse é o projeto de Deus e que a sua missão agora está começando a despontar para os seus últimos dias aqui na terra. Que coisa boa! Que coisa boa é nós pensarmos que nós estaremos juntamente com os nossos irmãos Abraão, Moisés, Paulo e todos aqueles da galeria dos heróis da fé, juntamente participando de uma grande ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso de glória! Que dia esplendoroso, aonde o pecado já não terá mais domínio sobre nós, aonde a morte, aonde a tristeza, aonde a fome, aonde nenhum problema ou pecado desta terra mais nos sobrevirá. Tudo ficou para trás, toda e qualquer transgressão, mesmo daqueles que nasceram de novo, foram definitivamente apagadas, e agora você recebe vestes novas, agora você está com um corpo glorificado, em um ambiente de glória e na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Se você não se alegra com isso, comece a orar: Senhor, me alegra com o fato de saber que o bom, o melhor de Deus já veio, e que o porvir é que deve gerar alegria no meu coração para caminhar nessa terra, entendendo que eu sou forasteiro e peregrino. Você não pertence a este lugar, o teu destino é o céu, o teu anseio deve ser o céu, os teus projetos devem apontar para uma vida do porvir. A tua família não deve ser aquilo que toma o primeiro lugar na tua vida, mas a tua comunhão com o teu Pai. Então, está chegando a hora, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quem não se alegra com isso? Glória a Deus. Só que até chegar lá tem um processo. Até chegar lá no céu, nós não estamos no céu. Nós sabemos da verdade do céu pela palavra revelada na sua mão, mas nós não estamos no céu. Nós não contemplamos as portentosas obras gloriosas registradas na palavra de Deus. Não sabemos como é de fato um querubim, se ele é assustador, se ele é assombroso, como está escrito em Ezequiel ou no livro de Apocalipse. Não sabemos como será ver a face de Cristo. Nós não sabemos, mas temos a esperança. Porém, há um processo nessa caminhada até chegarmos aos céus. E por isso que durante essa caminhada nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Precisamos continuar olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, porque o nosso destino é o céu. E ele então começa a discorrer a respeito de uma analogia à agricultura. E é aqui onde as coisas começam a apertar.
É aqui onde nós começamos a entender que até chegar a esse momento de glória, de salvação por completo, nós iremos passar por momentos necessariamente de sofrimento, de inquietações, de lutas, de conflitos, e como o texto nos afirma, de morte. De morte, você e eu precisamos morrer para poder viver. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou quando nós estamos em Cristo, mas mesmo estando em Cristo, nós precisamos morrer. E é isso que o texto está falando. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele começa então apontando para a sua própria vida, e fica fácil de nós entendermos o que o Senhor Jesus ele está aqui falando. Se ele simplesmente tivesse vindo aqui a esta terra, e ele não tivesse cumprido o seu papel, se ele não tivesse se entregado pelos seus, a sua obra não estaria consumado, não seria concluída, se ele não morresse e ele não ressuscitasse ao terceiro dia. Era necessário que ele se entregasse, e nós precisamos compreender que de forma restrita a palavra de Deus não está dizendo que nós podemos ou conseguimos fazer esse papel de Cristo. Não, o Senhor não nos chama para isso, mas nós devemos morrer para o nosso próprio eu. Se nós não conseguimos ser mediadores de reconciliação através da morte física, eis o Filho de Deus que cumpriu este papel, mas Ele nos convoca. Em verdade vos digo, se o trigo caindo no chão não morrer, não vai dar fruto. Para que haja fruto na caminhada com Deus, em primeiro lugar, João 15, ligado à videira verdadeira, vocês darão muito fruto. Todo aquele que está ligado à videira verdadeira dá muito fruto. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e que os vossos frutos permaneçam. João 15, 16. Então todo aquele que está em Cristo produz fruto, e ele fala aqui do elemento precisa morrer. Você precisa morrer. Você precisa confinar o seu eu, a sua velha natureza, e olhar para a palavra de Deus e entender que o fato do Senhor Jesus ter se entregado na cruz do Calvário, ter te libertado, ter te iluminado, isso implica dizer que sim, se você nasceu de novo, não quer dizer também que você não tem aspectos do seu caráter deformado pelo pecado que não precisam ser renunciados, ser trabalhados, para que você se pareça mais com Cristo. E eu também morrer. Eu, orgulho, pecado. Romanos 7, estudado na última aula da escola bíblica, trata muito a respeito disso. A lei, então, apontando para a humanidade, denunciando as nossas transgressões. O pecado gerando a morte no ser humano. Mas quando Jesus ele veio para nos libertar da opressão da lei. E agora, vivendo em Cristo, ou na verdade nos identificando em Cristo, em sua morte, nós somos livres da condenação da lei. A morte já não tem domínio sobre as nossas vidas. O pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mas é necessário morrer. Morrer. E quanto mais nós nos parecemos com Cristo, meus amados irmãos, mais mansos e mais humildes nós nos tornamos. Quanto mais o nosso eu vai sendo abafado, suprimido pela obra de Deus, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos. Menos eu, menos vaidade, menos presunção, menos facção.
menos motivações erradas naquilo que nós fazemos na obra de Deus, nos parecemos com Cristo, então nada disso deve dominar o nosso coração, então é necessário morrer. Esse é um primeiro aspecto que o Senhor Jesus ele vai falar antes da glória, é necessário a morte. Não há glória sem cruz, não há glória sem renúncia, não há eternidade sem você negar o seu próprio eu. Não há como você desfrutar do trono da graça se você mesmo não renunciar às suas velhas práticas. A palavra de Deus nos alerta a isso. Morra. Morra para você mesmo. Morra das suas próprias vontades. Morra para tudo aquilo que te dominava e que pelo poder do Evangelho e da palavra de Deus já não deve te dominar mais. Morra para as inclinações carnais, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quer ser uma pessoa frutífera na caminhada com Deus? Morra. Renuncie às suas vontades, queira viver para Deus. Tire os seus olhos dessa terra, esqueça-se de realizar planos extraordinários aqui, achando que isso trará à sua vida a alegria, talvez que você espera. Olhe para Jesus Cristo, olhe para a palavra de Deus e assim viva através dela. Morra para as suas próprias vontades. Pergunto a você, meus amados irmãos, isso é fácil? Através da palavra nós conseguimos. Possa ser que não seja fácil na força do braço, mas através da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, não há um salvo que não possa dar esse mesmo brado de vitória. Aonde está a morte, a tua força? Aonde está o teu aguilhão? Foi vencido pela cruz do Calvário. Satanás não tem mais domínio sobre as nossas vidas, portanto, devemos morrer para frutificar. Você quer ser uma pessoa frutífera? Não apenas em termos de fruto do Espírito na sua vida. Você quer ser uma pessoa frutífera, que toca nos corações através da palavra e vê pessoas rendidas? Morra para você mesmo. É o que Jesus está dizendo. Esqueça-se. Olhe para a eternidade. Viva olhando para Cristo. Entenda que os projetos de Deus são maiores. Os planos dele são mais altos do que tudo aquilo que você puder realizar nessa terra. Mas ele continua: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. De onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem ama a sua vida, perde-a. Aqui ele está falando de prioridades. Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Talvez alguns no meio de nós tenham colocado toda a sua expectativa em seus negócios. Talvez mesmo através da oração, a orientação do Senhor Jesus no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez não tenha sido suficiente. E talvez a nossa expectativa esteja aqui nesta vida. E aqui nesta vida muitos estão correndo, se esforçando, lutando, o que não é errado. Faça isso, mas não deixe que isso domine o seu coração. Priorize ao Senhor Jesus Cristo, a um verdadeiro relacionamento com Ele. Olhe então para esta palavra e aprenda e entenda da parte do Senhor Jesus Cristo: quem ama a sua vida, perde-a. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma: de que adianta você acumular tesouros nessa terra?
O que você fará com ele na eternidade não tem nenhuma eficácia para que você chegue nos céus. Então esqueça-se, morra, mas também não valorize mais a sua vida do que a comunhão com ele. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a eternidade. A pergunta que eu faço para você: o que é que vale mais a pena? 70, 80, talvez 90 anos de uma vida próspera aqui na terra. Você quer trocar aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, por aquilo que é eterno? Ou você quer trazer para a sua vida a eternidade, colocando-a em prática a partir deste momento que o Senhor te dá nesta noite, nesta vida? Entendamos que tudo aqui um dia vai passar, e que as renúncias mediante a caminhada com Deus nos levarão a uma eternidade com Ele. Não é pelo que você faz, entenda isso, é graça por meio da fé. Isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sabemos muito bem disso, mas a palavra está afirmando que nós devemos morrer, priorizar o reino dos céus, colocá-lo em primazia em nossos corações. É um convite, assim como Jesus tomou a sua cruz e seguiu ali para o Gólgota, da mesma forma nós somos convidados: tome a cada um a sua cruz e siga-me. Sofrimento é um caminho que vai nos levar para o céu. O sofrimento da caminhada com Cristo é o que vai de fato pavimentar, te direcionar para chegar lá no céu com segurança, com a ajuda do Espírito Santo. Ele fará isso pelo poder da sua palavra, e que portanto nós precisamos atentar para o que o Senhor Jesus ele está afirmando. Ele então está orientando, e ele continua, e ele começa então agora a falar a respeito da sua morte. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Muitos de nós, meus amados, quando nos vemos em uma situação de aperto, isso acontece muito com aqueles que estão se posicionando espiritualmente diante de Deus. Enquanto você não se curva em oração, enquanto você não se santifica, o inimigo da tua alma está tranquilo. Você é um crente nominal. Você é um crente que não faz nenhum efeito, não traz nenhuma consequência para os projetos de Satanás. Mas basta você começar a buscá-lo com intensidade. Basta você começar com sinceridade de coração a se humilhar diante de Deus. Você começará a ver que Satanás vai se levantar contra a sua e a minha vida. E Jesus agora está passando por este momento também. A minha alma está angustiada, momento de dor, momento de aflição, momento de luta, antecedendo. Aqui alguns vão afirmar que é como uma passagem correlata da oração do Getsêmani. A minha alma está angustiada. E quantos nesses momentos de angústia estão às vezes naufragando na fé? Estão se embaraçando porque acham que o fato de estar passando por lutas e por sofrimentos é um sinal de que o autor e consumador da nossa fé não está contigo. E isso é mentira de Satanás. Cantamos nessa noite, no mar turbulento da vida, nas adversidades, Ele está no barco, Ele está no controle, e por Ele estar no controle, nós chegaremos na reta final. Chegaremos lá. Pode vir enfermidade, pode ser perca de emprego, pode ser lutas na família, no ministério, mas chegaremos lá. Ele está no controle. E porque Ele está no controle, vai dar tudo certo. Não é hora de retroceder. Aliás, nós não somos como aqueles que retrocedem, mas aqueles que perseveram para a conservação da nossa alma.
E por isso, meus amados irmãos, olhando para a vida de Cristo, nós podemos entender que é possível vencer, porque Ele venceu. Nós somos mais do que vencedores. A minha alma se angustia. Eu estou angustiado, Pai. O momento está despontando. A crucificação está há uma semana. Cronologicamente falando, o que farei? Recuo? Desisto? O que farei? Murmurarei? O que farei? Questionarei? O que farei? E aí Jesus então nos dá a orientação: não foi, pois, precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. É a segunda vez que Jesus está falando a mesma palavra. É chegada a hora da glorificação, mas para a glorificação é necessário a crucificação. Não há glória sem cruz. Volto a repetir, não há céu sem renúncia. Não há como nós chegarmos no céu e desfrutarmos da sua bondade, se aqui na terra nós não entendemos esta mensagem, se nós não compreendemos que o próprio Senhor Jesus trilhou este mesmo caminho, e como seus discípulos somos convocados a fazer o mesmo caminho. E quantos nos momentos de dores estão desistindo, depois de experimentar de tanta bondade da parte de Deus, tantos livramentos, tantos milagres, obra realizada de transformação, desanimam por qualquer motivo, por uma cara feia, por uma situação chata no meio da igreja. Meus amados irmãos, Jesus, Ele suportou tudo isso por amor a você e a mim. Porque você não pode suportar as dores da vida, os sofrimentos e as lutas que nós passamos. Talvez a sua visão da teologia do sofrimento esteja um pouco distorcida. Talvez você esteja se alimentando de pregações açucaradas. Talvez você esteja olhando para pessoas que anunciam que estar em Cristo é uma vida de prosperidade, de riqueza e de bênçãos. Mentira! Porque Jesus, Ele sofreu. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. Jesus, Ele sofreu no seu corpo físico, mas Jesus sofreu na alma quando Ele foi abandonado. E então Ele nos convoca: o que farei? Eu retrocederei? Mas Ele responde: foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Prontamente veio uma voz do céu, o próprio Pai respondendo ao Filho: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Meus amados, é como se pela fé, cada vez que nós resistimos aos sofrimentos para chegar na glória, é como se nós ouvíssemos por esta palavra: eu já glorificarei, mas naquele grande dia eu ainda o glorificarei. Será um novo tempo, mas por ora suporte as dores e as lutas como um bom soldado de Cristo. Suporte as dores, porque Ele também suportou. E posso lhes afirmar, a dor que Jesus enfrentou e suportou por mim e por você foi maior do que a que você está passando. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. A partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi
traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Foi por você, foi por mim, foi por todos aqueles que colocam nele a sua confiança. Ele suportou a cruz por amor a nós. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas a ira de Deus foi derramada sobre o seu filho. Olha o versículo 10, todavia ao Senhor agradou fazê-lo sofrer. Isso é muito extraordinário. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Mas porém, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Resultado do sofrimento de Cristo, eu e você. Ele olha para você e fica satisfeito. Você consegue entender essa dimensão espiritual do que é o Deus Filho olhando para mim, um pecador como eu sou, e ficar satisfeito, contente, alegre, porque Ele cumpriu o propósito dele na cruz e me alcançou, e por isso eu estou de pé na presença dele. É por causa do seu amor e da sua graça. Então eu já o glorificarei e ainda o glorificarei. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes, quando nós estamos em meio a situações como essas, estamos como essas multidões dos gregos e talvez outros tantos no meio daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, nós não estamos entendendo. Não é um trovão, não é um anjo, é alguma coisa que está acontecendo, e Jesus precisa então descortinar o entendimento deles. Foi por causa de vocês que a voz veio. Foi por causa de vocês que o Pai acabou de falar a mim. O propósito dele se cumprirá. Não vai ser à toa o meu sofrimento. Não é à toa o sofrimento do servo, da serva de Deus que segue a Cristo. Terá recompensa. E olhando para Jesus, nós podemos suportar a dor. Certa vez os discípulos então perguntaram: Senhor, e nós? Deixamos tudo por amor a Ti, deixamos família, deixamos filhos, deixamos esposas, deixamos casas, o que será de nós? Mas eu quero lhes lembrar que Deus, Ele não deve absolutamente nada a ninguém. Se você está semeando no reino, do reino você receberá a justa recompensa. Mas também, se você rejeita a mensagem do reino, se você rejeita a orientação da palavra, a justa recompensa virá para a sua vida. Então Jesus responde: não se preocupe, Pedro, porque na verdade vocês receberão 100 vezes mais nesta terra e muito mais no porvir. Deus, Ele tem recompensa para os seus filhos, a própria eternidade, mas galardão aqui na terra e galardão no céu. Não me pergunte o que é galardão no céu, que eu não sei, mas eu sei que tem. Se não vai ter acepção de pessoas, mas eu sei que terá. Dada a sua entrega, a sua renúncia, e ao suportar as lutas da vida, por amor a Cristo, vale a pena, não é em vão. Não é em vão nesta caminhada, porque redundará em bênçãos para as nossas vidas.
e a maior delas, a salvação. Então o povo estava embaraçado, o povo não estava entendendo o que é que Deus estava falando, mas Jesus estava experimentando naquela comunhão uma testificação. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, afirma o seguinte: 3,12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não há como você está com sinceridade a esta palavra diante de Deus e não sofrer embates, mas são essas lutas que está lhe fortalecendo, são esses embates que está te aproximando de Deus, são esses conflitos que faz com que eu e você venhamos nos curvar diante dEle e que, portanto, nós precisamos suportar pela fé e na dependência do Espírito Santo. Versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Aqui o Senhor Jesus, ele já está apontando para todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações, que ele, pela sua soberania, haveria de atrair através da cruz do Calvário. Assim como no período em que o povo de Deus estava no deserto, sendo então picados por serpentes, e o Senhor orienta a Moisés: suspende em uma haste uma serpente, e todos aqueles que olharem para a serpente ficarão sarados. Agora, Jesus está usando a mesma linguagem: quando eu for levantado da terra, quando eu morrer em morte de cruz, as pessoas olharão para mim, verão o meu sacrifício, e entendendo este sacrifício, serão salvos da ira vindoura. Todos que olharem para mim. A multidão mais uma vez se embaraça e não entende. Olha, nós ouvimos que o Filho do Homem, ele na verdade viverá para sempre. Como é que isso acontecerá? E Jesus mais uma vez explica gentilmente: olha, andem na luz para ser filho da luz. Andem na minha presença, sejam perfeitos, baseado na minha própria obra. Não olhem para as suas próprias vidas achando que é pelo mérito, mas é pela dependência e pela fé. Receba pela fé a obra de Cristo. Sabe o que a Bíblia fala? Que você é perfeito em Cristo. Dá para acreditar nisso? Você é santo em Cristo. Imperfeito e pecador como você e eu somos, mas na ótica da palavra de Deus, a obra está consumada, está aperfeiçoada. Vamos olhar aqui no capítulo 3 de João, volte aí na sua Bíblia. A partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Saia das trevas. Das trevas Deus, ele já te libertou. Saia das práticas pecaminosas.
saia daquilo que está te embaraçando, saia daquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, se afaste, porque de lá Ele já te tirou, e Ele está afirmando isso no versículo 35 do capítulo 12, ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz. Ele já veio, já foi assunto aos céus, está à direita do Pai, mas a luz continua raiando sobre as nossas trevas. Saiamos de toda prática pecaminosa, andemos nessa luz que é Jesus Cristo, e assim Ele nos chama: vocês são sal, mas vocês também são luz do mundo. Ele compartilha essa graça de iluminar. Sejamos santos, porque Ele é santo. Há sim sofrimento, há lutas, há embates, há sofrimentos distintos de cada pessoa, em ambientes diferentes, mas há recompensa da parte de Deus, e por isso nós devemos suportar. Hebreus, caminhando para o encerramento, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato que temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. De fato, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Foi para isso que Ele te chamou. Ele não te chamou para andar embaraçado. Ele não te chamou para uma vida dúbia. Meus amados, eu vivi uma vida dúbia, dupla durante muitos anos na minha vida, e eu me envergonho disso. Mas hoje eu não quero conversa com Satanás, nem com o pecado. Eu quero é luz na minha vida. Eu quero é santificação na minha vida. Eu quero é mais de Deus na minha vida. Eu quero que Deus traga à tona todos os meus pecados, porque eu quero me parecer mais com Ele. E você? Os sofrimentos virão, a renúncia exigirá de nós a morte do nosso eu. Precisamos amar mais a Cristo do que a nossa própria vida. Jesus cumpriu o seu propósito e Ele não recuou da sua missão. Foi para isso que eu vim, e da mesma forma Ele nos convida: andem nos meus caminhos, recebam a mesma graça, recebam força da parte de Deus, libertem-se de tudo aquilo que os aprisiona, olhem para mim, caminhem na luz, sejam santos, mas também tenham a certeza, recebam a glória no porvir. Há um caminho de glória para a sua vida e para a minha vida, assim como houve no Senhor Jesus Cristo. É a glória, o destino eterno e final das nossas vidas. Vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, vale a pena priorizar o seu reino, vale a pena. E então, versículo 36, concluindo: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Assim como esse ambiente está iluminado, você também foi chamado para iluminar esse mundo que jaz no maligno e em trevas. Queira mais de Deus, queira se aproximar dessa luz que é Jesus. Entregue-se nas mãos do Senhor, dependa do Espírito Santo, se humilhe, dependa, busque, ore, medite na palavra de Deus, creia no poder de Deus, e tudo aquilo que é difícil demais para você,
vai ficar para trás. 1 de João 5, versículo 3, e este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. É possível uma vida de santidade, é possível uma vida que reflita a luz de Cristo, é possível, porque Ele promete na sua palavra. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você que está meio desanimado na fé. Você que talvez olhe para a sua trajetória, não é um apelo para você se converter, mas